O que deve prevalecer nos estudos? O interesse ou a ordem? Bem, colocando essa pergunta, a gente entra no olho do furacão de uma das questões mais debatidas e mais polêmicas de pedagogia. Né? Por um lado, você tem pessoas que a gente poderia identificar num espectro mais, de modo bem genérico, né? No espectro mais conservador, que diriam que a ordem dos estudos é o mais fundamental. Né? Outras, pelo contrário, talvez no espectro um pouco mais progressista, também dito de modo muito genérico, diriam que o que deve prevalecer é o interesse. Né? Na medida em que sem o interesse, nada se pode fazer. E como resolver esse dilema? Né? Não apenas na teoria, mas na prática. Né? Existe um meio de conciliar essas duas coisas? Bem, primeiro eu acho que vale a pena entender um pouco mais o debate. Né? Então, o circo está montado assim. Isso aqui. Por um lado, você tem as pessoas que defendem que o interesse é o fator principal. Né? Do outro, que a ordem. Bem, ambos os lados têm vantagens e desvantagens. Né? E ressaltemos dos dois lados. Primeiro, o interesse ele tem as suas vantagens. Seguir a vontade, que se manifesta nos estudos como curiosidade, nos traz a vantagem de que isso nos dá uma energia de estudo maior. Na medida em que o sujeito que estuda aquilo que quer o que estuda. Né? E assim, ele vai ter mais gosto pela coisa. Né? E daqui já temos um segundo aspecto, que também é o prazer. Né? Quem estuda aquilo que ama se deleita mais naquilo que estuda. Né? Não só isso, mas o estudo por interesse tem algo mais de uma vocação. Na medida em que aflora, se não for um desejo raso, mas um desejo profundo, manifesta as aspirações íntimas do sujeito. Né? Contudo, seguir o próprio interesse tem também as suas desvantagens. Né? E a primeira delas é justamente uma certa inconstância. Inconstância de direção. Né? Isso o nosso interesse ele oscila muito. Né? E ainda que possa haver um interesse profundo que seja mais estável, mas em geral, seguir o próprio interesse sempre é uma coisa um pouco instável. Né? Bem, uma segunda desvantagem de seguir o próprio interesse é justamente, quase que decorrente desse tipo primeiro, né? Uma certa estagnação. Isso o sujeito ele não progride, né? Justamente por mudar várias vezes de direção, né? Os esforços dele não são cumulativos, por assim dizer. Né? Pelo contrário, os sujeitos que seguem uma ordem de estudos, primeiro que eles, talvez seja justamente a primeira vantagem que quem propõe isso entrever, que é de que esses sujeitos eles seguem um plano mais bem definido. Né? Então eles têm uma estratégia melhor. Né? Que consequentemente pode levá-los, se se for uma ordem bem proposta, a uma eficácia maior. Né? Ele realmente estuda o que é primeiro. Ele realmente estuda o que deve vir depois. Né? E estrategicamente ele tem mais progresso. Né? Depois, a própria mortificação. Né? Na medida em que não é fácil o sujeito seguir uma ordem, né? E os que o fazem se mortificam de tal forma que não seguem o seu bel prazer, né? A seu bel prazer, mas fazem aquilo que tem de ser feito. Né? E isso permite que eles sejam mais estáveis na sua busca pelo conhecimento. Né? E daqui vem uma outra vantagem, que é justamente esta estabilidade que a ordem traz.
E bem, poderíamos citar mais pontos positivos, mas isso só tem um certo tom de exemplo. Né? E a ordem ela também tem aspectos negativos, né? Que se é verdade que por um lado ela pode ser mortificante, no bom sentido, de nos fazer criar uma resistência maior, ela também pode nos castrar. Não sei escrever castrante, mas nem sei se isso existe. Ela casta, né? Aquela vontade genuína que o sujeito poderia ter, às vezes até no início dos estudos, né? Além disso, ela também pode ser encarada como uma coisa um pouco enrijecida demais. Enrijecida demais. Opa. Não no sentido de rigidez, pode ser também, né? Mas digo mais no sentido de uma certa falta de flexibilidade, né? Depois que você assume uma ordem, existe uma certa inércia da cabeça de querer seguir aquela coisa sob pena de você não fechar os blocos, né? E você não faz as conversões que seriam necessárias, né? Só me lembro uma coisa que o Chesterton dizia, né? Que é para você ficar em cima do cavalo, você tem que pular com ele, né? E o sujeito que segue uma ordem fixa, fechada, ele é como o sujeito que fica duro em cima do cavalo, né? Esse sujeito não vai cavalgar melhor, né? Assim como o sujeito que também fica pulando adoidadamente em cima do cavalo também não vai ser o sujeito que vai mais ter estabilidade. Pelo contrário, o sujeito que mais vai ter estabilidade em cima do cavalo é o sujeito que conseguir equilibrar essas duas coisas, né? E é justamente sobre isso que nós queremos principalmente falar nessa lição, né? Que existe um meio de conciliar esses dois aspectos, né? E só deixa eu regredir aqui. Eu acho que o princípio supremo que nos faz conseguir harmonizar essas duas coisas é entender qual que é o papel de cada uma, né? Primeira coisa, a ordem ela não pode de modo algum ser o início do nosso estudo. Isso é, a gente não deve comprar de início um programa. Pelo contrário, o princípio do estudo tem que estar no interesse, né? Isso é, nós realmente devemos estudar algo porque amamos aquilo, né? Isso é, lembrando daquela lição anterior, né? Isso dentro da autoeducação, que visa justamente sanar as nossas curiosidades, o nosso desejo pela verdade mais profundo, né? Curiosidade aqui não o vício da curiosidade, mas o impulso profundo da curiosidade, né? Então, o princípio da autoeducação é justamente o interesse, e não tem como negar isso, né? Esse interesse que nada mais é que um movimento da vontade em direção à verdade, né? Que espiritualmente pode ser manifesto como um movimento da caridade em direção à fé, né? E justamente por isso, o fim da nossa autoeducação também deve ser o interesse. Isso é, no final de tudo, nós temos de olhar para aquilo que nós entendemos e dizer: caramba, eu entendi aquilo que eu queria, né? Isso por um motivo muito claro de que justamente o que nos move no início é o desejo do fim, né? E a finalidade do fim é justamente consumar o princípio, né? Então, assim, nem tem como separar tanto as duas coisas, né? Elas são como que duas faces da mesma moeda. Pelo contrário, o meio do caminho é todo da ordem. Isso é, dito que desejamos profundamente entender determinada coisa, que a nossa finalidade é apreendê-la perfeitamente, é verdade que a gente não vai poder seguir cada mínimo interesse que nos surge no meio do caminho, né? Mas fiel àquele desejo do princípio, né? Aquele primeiro amor, nós devemos estabelecer sim a melhor ordem de estudos e que nos faça ter o maior progresso possível em direção à nossa finalidade, né? Importante dizer que desde já que essa ordem ela não precisa ser necessariamente fixa, né? É necessário que nós tenhamos uma ordem estável,
mas não necessariamente rígida e imutável. Pelo contrário, eu nunca achei uma coisa que atrapalha mais a vida intelectual, isso é uma hipérbole, é claro que já achei, mas uma das coisas que mais atrapalham a vida intelectual é o sujeito que se propõe propósitos é, e que são absurdos e que não podem ser cumpridos. E assim como o cumprimento traria alegria, o descumprimento traz a tristeza, o desânimo e a desistência, a falência completa. Né? Mas enfim, disso diremos melhor mais adiante. Por hora, basta as duas coisas. Né? Qual é o papel do interesse? Ser o princípio da autoeducação e o fim. Qual é o lugar da ordem? Ser o meio, né? Ser o modo como caminhamos em direção a este fim a partir do princípio. Né? E bem, pensando em conciliar essas duas coisas de um modo muito natural, eu acabei desenvolvendo uma coisa que eu chamei de método das caixas, que é uma tentativa de responder a essa pergunta na prática. Né? Na verdade, esse negócio quase que foi se pintando sozinho na minha prática e eu vi que realmente dá certo, é uma coisa maravilhosa. Né? Primeira coisa, que é o pressuposto do método das caixas. Como é que a autoeducação se manifesta na prática? Isso é, em que momento concreto que fazemos autoeducação? A autoeducação, ela se concretiza de modo muito evidente na prática, naquele momentinho da nossa rotina, que é o estudo pessoal. Então, suponhamos que a nossa rotina seja, vou acordar, vou fazer minha oração, vou tomar o meu café, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e vai ter um momento aqui que é o momento do estudo pessoal. Sempre falo pro pessoal, mas como eu começo a ter autoeducação? Primeira coisa, cara, não tenta já assumir todos os princípios de uma vez só. Comece delimitando um tempo de estudo pessoal e cultivando o hábito disso, que seja de início 15 minutinhos, mas que exista e que vá aumentando. Né? De tal forma que esse é o terreno em cima do qual você vai fundar a autoeducação. Esse horário garantido por um hábito de estudo pessoal cotidiano, precisa ser cotidiano, adquiri-lo é como adquirir a terra em cima do qual a gente vai construir o edifício da autoeducação. Né? E bem, tá, vou estudar, mas como, e aí? O que eu vou estudar? Vou estudar o que eu gosto, o que eu acho importante, o que eu já estava estudando antes, como é que eu faço? Bem, na autoeducação, é importante que a nossa cabeça, ou melhor, eu vou colocar isso como uma coisa genérica, mas é o que eu acho que dá mais certo. Né? A nossa cabeça ela não tem que pensar em termos de estruturas extremamente rígidas, nem de estruturas extremamente fluidas. Ela tem que ter uma certa estabilidade. Essa que é a coisa. Estabilidade e diversidade. Ou melhor, uma diversidade estável. O que isso significa? Eu concebo a autoeducação como sendo várias caixinhas. E que cada uma tem um interesse meu. Por exemplo, eu gosto de biologia, essa questão da biologia. Eu gosto de, sei lá, estudar o sudário, estudar. Eu gosto de estudar matemática, é matemática. Cada um é uma caixinha. Como é que a gente cria essas caixinhas? Num impulso muito forte de querer estudar algo. Né? Por exemplo, eu queria muito, mas tipo, muito mesmo, não pode ser uma coisa rasa. Eu queria muito saber psicologia. Vai e cria na sua cabeça a caixinha de psicologia, pô. Psicologia. Cada caixinha ela tem um tema, como a gente pode ver. Nós já vamos explicar melhor essa metáfora da caixinha. Tem um tema. Cada caixinha ela também precisa ter, então tá aqui, um tema. Ela também precisa ter uma ordem. Isso é beleza. Isso aqui é muito da psicologia.
Só que em que ordem você vai estudar psicologia? Né? Qual é o caminho de estudar psicologia que você acha que é o melhor? Né? Então ela precisa ter uma organização interna. Cada estudo tem que ter uma organização interna. Além disso, beleza, comecei a progredir naquela ordem que eu tinha me proposto para estudar psicologia, qual livro eu acho que é melhor primeiro, qual eu acho que é melhor depois. Só que, beleza, acabou o estudo de hoje. O que eu faço? Mantém quase que fixa um certo estado daquele estudo. Isso é, esse estudo eu parei em tal ponto. E dê um jeito de manifestar isso. Né? E estude de tal forma que você sempre anote e consiga ter consciência de qual foi o progresso que você fez até então. Né? Progresso. Por quê? E aqui, lá em máxima, enquanto você não perder muita vontade de estudar isso, não para. Vai. Chegou num ponto em que, putz, eu estou estudando psicologia no meu horáriozinho de estudo pessoal, de autoeducação, faz 2 semanas, já estou de saco cheio, não aguento mais e não está mais progredindo. O que eu faço? Para de estudar. Não continua e guarda o estado no qual a coisa parou. E dá um jeito de reter o progresso que você fez até então. E já vou explicar de modo mais concreto como fazer isso. O que você estava com muito interesse agora? Putz, inclusive esse foi o motivo para eu não querer mais tanto estudar psicologia, porque eu comecei a me interessar muito mais por biologia, tipo assim, voltou uma vontade profunda de estudar isso e deu quase que uma inspiração. Cara, então vai pra caixinha de biologia. Tipo, ela tem uma ordem interna, vai fazendo progresso nela, vai fazendo. Tipo assim, dá o seu máximo em biologia. Passou 3 semanas estudando biologia, esgotou o negócio, já não quero mais. Progredi isso daqui, já deu. Para. O que você... Para onde está voltado o seu interesse agora? Putz, agora o meu interesse está voltado para matemática. Vai, mesmo esquema. A coisa tem uma ordem, progride o quanto você consegue. Começou a roncar o motor, por assim dizer, para. O progresso foi esse, guardei onde parei, guardei o quanto consegui progredir. O que você quer agora? E aqui que vem o pulo do gato. Putz, lembrei como era bom estudar psicologia, bateu uma saudade danada e queria voltar. Volta. Só que olha que coisa. Quando você volta, você tem o estado no qual você parou e você tem uma dimensão do progresso que você já tinha feito. Você não vai largar daqui. Você não vai largar daqui. Você vai largar daqui e progredir a partir de então. Faz uma breve recapitulação e continua. E assim vai. Com o tempo, vamos representar isso de outra forma. Né? Suponhamos que isso daqui seja o progresso e aqui sejam as matérias. Né? Psicologia, biologia, sei lá, história, geografia, assim vai. Você vai fazer mais ou menos esse movimento. Psicologia, me interessei até aqui, parei, comecei biologia, parei aqui, geografia, vim até aqui, psicologia, subi mais um pouco, progredi mais um pouco, parei aqui, veio um interesse em história aqui, em biologia subiu, veio aqui, história, geografia, e assim vai. Com o tempo, qual que eu acho que é a grande sacada disso? É que você permite que você, ao mesmo tempo, esteja lidando com coisas para as quais o seu interesse não momentâneo, não espontâneo, mas profundo está voltado, e esse interesse é extremamente importante para o progresso, né? E você também permite que o teu estudo não seja uma bagunça, mas ele siga assim um certo método, né? E aqui a gente percebe que você vai ter todas as vantagens daquele aspecto cumulativo que seguir uma ordem dos estudos tem, sem necessariamente continuar fazendo a coisa quando o motor já está roncando, aquele assunto já está esgotando, entende?
eu tinha dito que mostraria como concretamente isso acontece, né? E aqui vai uma certa concepção pessoal minha, que é de que o sujeito que renuncia hoje à tecnologia para o estudo é realmente um sujeito meio anacrônico, assim, né? Eu entendo toda a problemática das telas para inteligência e tal, só que é aquela coisa, cara, tudo vai ter vantagem e desvantagem. É claro que o livro físico tem milhares de vantagens sobre o livro digital, né? Só que ele também tem alguma desvantagem. E o livro digital também tem alguma vantagem. E a grande sacada, assim como nessa questão aí que a gente está tentando lidar, é se listar os prós e os contras e tentar achar um meio termo, né? E eu particularmente acho que o método das caixas, ele toma muita vantagem, colhe muita vantagem de uma articulação com a tecnologia. E é assim que eu faço. Por exemplo, vou retomar os aspectos que eu tinha listado. Todo estudo ele tem que ter um tema, que vai ser o rótulo da caixa, uma ordem que você vai seguir, que vai dar unidade a esse estudo, um estado no qual você vai registrar todas as paradas que você tiver e um progresso. Na prática, como é que você vai fazer isso daqui? Eu faço assim. O tema, eu marco, isso é toda vez que eu quero desenvolver um certo tema, que me vem uma inspiração, eu crio uma pasta para ele no PC. Isso eu tenho literalmente uma pasta chamada Estudo Pessoal, dentro do qual tem várias pastas com vários temas, que são várias linhas de estudo que eu tenho, né? A ordem vai se manifestar como um documentozinho pode ser um bloco de notas ou no Word. O bloco de notas é melhor porque ele é mais simples, né? Ele te força a não ter tanto frufru. Que é a ratio, né? Você cria ali um documentinho chamado ratio, onde você literalmente escreve qual vai ser a ordem que você vai seguir. Por que ratio? Ratio é uma palavra quase que da história da pedagogia, né? Que remete a Ratio Studiorum dos jesuítas, que é uma organização dos estudos, né? É a razão de estudo que você está seguindo, a ordem de estudos que você está seguindo, você vai lá e escreve. Toda vez que você esquecer qual é a ordem que você está seguindo, por onde você quer progredir, volta para a ratio. E aqui é que se situa aquilo que eu tinha dito. A ratio ela não pode ser um documento fixo, tipo, putz, escrevi uma ratio, canonizei, não vou mudar mais. Não, cara, isso tem que ser orgânico, né? Não por uma infidelidade ao, ao progresso, mas por uma fidelidade a uma finalidade, a finalidade do estudo, entende? É claro, se você tá indo por um caminho e vê que a coisa é ruim, não tem vantagem nenhuma em você continuar ali, sabe? E a gente deve seguir os atalhos, né? E por mais que isso possa ser mal interpretado, mas o atalho sempre é uma coisa boa, se é um verdadeiro atalho e não um falso atalho, entende? Enfim, o estado da questão ele também vai se manifestar nessa ratio aqui, né? Por quê? Porque você vai lá e escreve, olha, eu inventei um negócio que eu chamei de hic sum, né? Hic sum em latim significa estou aqui, né? Porque eu escrevi eu estava lendo algum livro, eu não tinha marcador, queria fazer uma anotação de onde tinha parado. Aí escrevi lá hic sum, né? Com o tempo eu abreviei para HS. Hoje eu uso isso como um marcador para situar onde eu estou em tal estudo. Então, hic sum, por exemplo, livro X, página 25. Né? Enfim, é só você anotar na ratio onde é que você parou, justamente no progresso dela. Né? E por fim, o progresso nos estudos, talvez é realmente o dramático, né? Porque a gente está justamente nós estamos justamente estudando para progredir em direção à questão, e as respostas que a gente vai adquirindo, a gente tem de retê-las de alguma forma. O progresso se manifesta pela formação de uma certa biblioteca, e aqui também tendo biblioteca, principalmente de arquivos, né, sobre aquele tema,
no qual você tem a consciência do que você já leu, o que você ainda não leu, o que você vai precisar ler, né? E isso talvez seja o mais importante, em tratados que você escreva sobre aquele assunto. É importantíssimo que você tenha um arquivo no qual você escreva as principais conclusões daquela linha de investigação que você está seguindo, né? Sem isso, não existe avanço. Não existe avanço, né? Justamente porque é principalmente a partir desses tratados, nas quais não precisa ser necessariamente um resumo do livro que você está lendo, mas nem que seja realmente só um documento no qual você anote as melhores conclusões, seja que você está pegando em livros, seja que você está lendo em sites, seja que você ouviu de alguém, seja que você pensou, que seja uma espécie de suma daquele assunto que você está tratando, né? Por exemplo, se você está estudando psicologia, uma suma psicológica. Nós já vamos falar sobre essa coisa do tema, porque eu também acho que não é tão vantajoso simplesmente chegar e dizer, vou estudar psicologia, vou estudar história, vou estudar geografia, né? Apesar de ter exemplificado assim para facilitar, né? Mas que seja realmente isso. Estou estudando história, uma suma histórica. Estou estudando português, uma suma gramatical, sei lá. E para encerrar, só recapitulando aquele tema do início, né? Eu acho que esse método ele tem vantagem justamente porque, e digo isso na prática, com peso de experiência de quem já aplicou na prática. Isso permite que você, ao mesmo tempo, sempre mantenha a vontade ativa, né, o que é importantíssimo, te disciplina, porque você não pode ficar oscilando de caixa a todo momento, mas realmente tem que ter um motivo grave de você mudar de caixa. Isso permite uma espontaneidade de estudo absolutamente maior. E, tipo assim, eu tenho tendência a gostar mais de seguir uma ordem, talvez. E quem tem essa tendência sente isso. Chega uma hora que parece que mofa o teu estudo, porque você, tipo assim, acabou, o motor tá roncando, aquele tema já deu, tipo assim, tá te esgotando, né? E essas oscilações também tem um certo fator, essa oscilação de um estudo para outro, né? Tem também um certo fator de renovação, né? Porque você, é aquela coisa, né? Você pensa num tema, não entende. Você para de pensar, o entendimento vem, né? A troca de uma caixa para outra faz o check-up da coisa, né? Dá uma renovada no estudo, até para que você volte melhor depois, né? É claro, a depender do tipo do sujeito, a frequência dessa variação pode mudar, né? Tem sujeitos para quem a alteração tem que ser, sei lá, a cada 3 dias. Tem sujeitos que não, né? Ele aguenta ficar em um mesmo estudo por muito tempo, e graças a Deus, assim, cada um tem a sua constituição interior. A coisa é que, independente de qual sujeito você seja, você vai acabar colhendo os benefícios de ambas as preocupações, ambas as ênfases, né? E, bem, sem ser um sujeito ideologizado pedagogicamente, né? Você realmente vai entender os dois lados, colher o benefício dos dois lados e afastar também o problema de ambos os lados.